Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Nossa convidada de hoje é a médica infectologista doutora Lívia Vitali. Lívia, é um prazer te receber aqui no programa e poder também explicar um pouquinho para os nossos telespectadores, né, a respeito de tuberculose, uma doença tão antiga, né, mas que até nos dias de hoje ainda existe, né? Então, eu que agradeço o convite, né, a oportunidade de estar aqui. Eu acho que o assunto é muito importante, né, a gente está explicando aí um pouquinho sobre a doença. Eu acho que tem muito mito, muita coisa que muita gente, às vezes, né, aprende de maneira errada, não é isso, Lívia? Isso, com certeza. Ainda é uma doença que traz muito estigma, né? Exatamente. Lívia, então, como nós vamos conversar um pouquinho de tuberculose, vamos tentar explicar um pouquinho para os nossos telespectadores, né, o que vem a ser a tuberculose. Isso. A tuberculose é uma doença infecciosa, né? É causada por uma bactéria, uma micobactéria, uma bactéria muito pequenininha, que é chamado, né, o bacilo de Koch. E é uma doença de transmissão respiratória, né? Então, a gente adquire a doença através desse contato com o bacilo ele fica no ar, e aí nós respiramos esse bacilo e ele vai para o pulmão, aonde se aloja, né? Tá. E dali a gente pode desenvolver a doença ou ele ficar ali em forma latente. Quietinho, né? Sem manifestar a doença, sem manifestar não é isso? a doença, exatamente. Como eu te falei agora há pouco, né? A tuberculose acho que é uma doença tão antiga, né? E hoje, nos dias de hoje, ainda é um problema essa doença, Lívia? Ainda é, né? O país, quanto mais pobre, quanto pior as condições, né, alimentares, as condições sociais da população, maior a incidência da tuberculose. A doença é tão antiga que eles, assim, fazendo a necrópsia das antigas múmias, né, do Egito, várias com sinais de tuberculose. Que isso, olha só. 1000 anos, né, antes de Cristo, milhares de anos antes de Cristo. Antiga então, mesmo, né, Lívia? Bastante antiga. E olha para você ver, uma doença que sobrevive até os dias de hoje, né? Com o advento da AIDS, a gente teve um aumento do número de casos, então a gente tem observado um aumento, e principalmente nos países né, países com baixo nível socioeconômico é onde a incidência da tuberculose é maior. Então na África são as maiores incidências mundiais, na Ásia, Índia, né? E a incidência China. No Brasil, como que você fala? A incidência no Brasil, a gente tem acompanhado uma discreta queda nos últimos anos. O governo ele tem intensificado bastante assim os treinamentos, a busca dos sintomáticos respiratórios. Esse termo sintomático respiratório é muito importante. O sintomático respiratório é aquela pessoa que tem tosse, produtiva ou não, então tosse com catarro ou tosse seca por mais de 3 semanas. Então, se tem uma pessoa com essa característica, com tosse há mais de 3 semanas, ela tem que procurar um posto de saúde ou o seu médico para poder ser feita uma avaliação e nisso fazer uma triagem mesmo para a tuberculose. Né? Então não achar que é um simples resfriado, uma gripe, né? Então procurar mesmo o médico e fazer uma avaliação que de repente pode achar que é uma coisa tão simples, né? Às vezes a tosse alérgica, né? A pessoa que tosse mais tempo acha que é alergia. Tô com alergia. Opa, vamos cuidar, vamos procurar um especialista, né? Isso. Médico infectologista, não é? A tuberculose, você considera uma doença grave? O que você fala da tuberculose? Olha, numa fase inicial é uma doença que existe tratamento, o tratamento é altamente eficaz, né? São 6 meses tomando a medicação, então se for feito o diagnóstico precoce, o paciente for aderente ao tratamento, tomar as medicações corretamente, a chance de cura é praticamente 100%. Agora, se você já descobre a tuberculose num estágio já mais avançado, o paciente já está debilitado, né, ou tem outras doenças de base associadas, aí a tuberculose ainda mata e mata muito. Quer dizer que ainda nos dias de hoje ainda mata, ainda né? É preocupante isso. Olívia, a tuberculose, você falou agora há pouco que ela é transmitida, né, através do ar, né? Não sei se seria gotículas de orofaringe, né? Mais específico, seria isso. Tem alguma outra maneira de transmissão da tuberculose? Não. A tuberculose, assim, toda hora que a pessoa com um bacilo, né, a pessoa tem que estar com a forma pulmonar e ela tem que estar ela tem que ter a forma bacilífera. O que é isso? A hora que ela tosse, que ela fala ou que ela espirra, junto com essa saliva, né, o bacilo vai, ele fica em suspensão no ar e ele pode ficar até 2 horas. É isso que eu ia te perguntar, quanto tempo, né, sobrevive fora do organismo? Até 2 horas. Então você imagina você num ônibus lotado, numa sala de espera, a primeira coisa que vem, né? Numa sala de espera, né, de um consultório médico lotado, uma pessoa tossindo ali, o bacilo pode ficar viável até 2 horas. Então o que a gente orienta os pacientes? Que eles não fiquem em ambientes fechados.
fechados, né? A gente sabe que o sol, a luz solar mata o bacilo, ajuda a matar o bacilo. Então a gente orienta sempre ambientes arejados e à noite não dormir com o quarto todo fechado, sempre deixar ali uma frestinha, o ar entrar, pelo ventilar. menos uma pequena ventilação, Isso, né? Importante. Tem que ter, tem que ter. Lívia, que coisa, né? Quer dizer, olha só, são às vezes situações que são inevitáveis, né? Por exemplo, um ônibus, uma reunião, uma sala de aula. Não tem como. Né? Uma festa, um baile, uma coisa, né? Quer dizer, tem situações que torna-se difícil, Com né? certeza, tanto que assim, os mais altos índices de incidência no Brasil são em regiões de aglomeração populacional. Então, por exemplo, nas favelas do Rio de Janeiro, na região metropolitana dos grandes centros, é onde existe a maior incidência de tuberculose, pelo aglomerado mesmo de pessoas. E quem transmite? É só quem adquiriu a doença ou se alguém teve contato com algum portador de tuberculose, pode também transmitir? Não, só transmite quem está com a doença, a forma pulmonar e essa forma bacilífera. Então, mesmo quem tem uma tuberculose em outros órgãos, né? Porque assim, a bactéria a gente inala, né? Ela vai para o pulmão e lá ela adormece. Quando ela acorda para dar a doença, vamos dizer assim, né, que ela sai dessa forma latente, na maioria das vezes ela fica ali no pulmão e causa a doença clássica, né, que é o maior número de casos. Mas em alguns casos ela pode cair na corrente sanguínea e ir para outros órgãos. Então ela pode ir para olhos, pode ir para rim, pode ir para coluna, né? Essas pessoas que têm a forma da tuberculose, que não é a pulmonar, não transmitem. Tá? Então essa forma não é transmissível. Um comentário muito bom isso, né? E nem as pessoas que têm contato, né? Então os familiares às vezes até são discriminados, né? Exatamente. Mas não transmitem a doença. É só quem tem a forma pulmonar e que esteja eliminando o bacilo pela tosse. Pela tosse, né? Isso. Lívia, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando com a médica infectologista, a doutora Lívia, falando um pouquinho, né, a respeito de tuberculose. E falando de tuberculose, como que é feito o diagnóstico da tuberculose, Lívia? Isso. O diagnóstico assim, a gente tem que pensar a partir dos sintomas clínicos do paciente. Então o paciente tosse há mais de 3 semanas. Começou a ter uma perda de peso. É uma doença que ela é lenta, a evolução dela é lenta. Às vezes até a pessoa perceber que está com alguns sintomas, às vezes demora. Então seria a tosse, seria a perda de peso, seria uma febre, geralmente é vespertina no final da tarde, um suor noturno, né? O suor ele vem para regular a temperatura do organismo. Então são pessoas que... O suor é um dado muito importante na tuberculose. E assim, uma perda de apetite, uma queda do estado geral. Então um paciente com esses sinais, né, com alguns desses sinais, não precisa ter todos, mas com alguns desses sinais, é obrigatório o exame do escarro. Né? Então é um exame barato, é um exame que não é invasivo e é um exame extremamente fidedigno, porque se a pessoa que faz a leitura, né, faz lá a lâmina e vê o bacilo, não pronto, tem, já tá comprovado, né? Tá comprovado. E claro, o raio-x de tórax é um exame também bastante importante, né, que a gente pega o raio-x e vê as lesões. Existem lesões características da tuberculose, existem lesões que podem ser tuberculose, mas também fazem diagnóstico diferencial com outras doenças, né? E mais raramente a gente passa por uma tomografia de tórax. Mas então basicamente seria o escarro e o raio-x de tórax. Isso, olha, 90% dos diagnósticos são feitos com esses 2 exames simples. E a baciloscopia, né? E a cultura do escarro? Comenta um pouquinho com os nossos telespectadores, né? Assim, só para atualizar um pouquinho. Uma pessoa muito importante que faz a nossa baciloscopia aqui na rede pública. Ela trabalha lá no laboratório central da Policlínica, então todo o escarro da rede pública vai para ela. Tá. E essa pessoa é treinada, faz isso. E quem faz mais, faz melhor, né? Lógico. Então ela faz esse exame e ela faz a baciloscopia, que é esse exame rápido. Então a pessoa leva o escarro, né? O ideal são 3 amostras em dias diferentes, de preferência o primeiro escarro da manhã, né, que existe potencialmente maior quantidade de bacilo. Aí essa pessoa coloca no microscópio e faz a leitura. Um exame teoricamente, né? Um exame simples, né? E barato, isso. Agora a cultura já é um pouco mais complicada, porque
por característica do bacilo mesmo, ele é um bacilo de crescimento lento. Então ele demora muito para crescer. Então a cultura a gente manda pelo correio para a FUNED, que é um órgão em Belo Horizonte estadual, onde é processada a cultura, né, do estado todo. E aí depois de 2, 3 meses a gente tem o resultado da cultura. Então eu não espero o resultado da cultura para iniciar com o tratamento. A cultura é um exame importante, sim, mas para o segmento do tratamento. Mas se a baciloscopia já der positivo... aí já está confirmado, a gente já inicia o tratamento. E o PPD? Ainda se faz o PPD, Lívia? Ainda se faz. O PPD, eu brinco que eu acho que ele mais atrapalha do que ajuda. Deixa muita dúvida, né? Deixa, porque assim, é complicado você interpretar um PPD. Eu acho que você tem que ter muito bom senso na hora de pedir. Por quê? Porque o PPD, ele nos diz que a pessoa teve o contato com a doença, que é aquela infecção, que praticamente aqui no Brasil a maioria da população já teve, né? Exatamente. Não significa doença, né? Então o PPD é muito mais para excluir, né, uma tuberculose em atividade, porque se o PPD der não reator, aí até pode ser tuberculose, mas fica mais afastado o diagnóstico. Agora, se ele der um reator... Ou seja, ele confunde mais do que ajuda, do que então, ajuda. né, Lívia? Agora, por exemplo, existem alguns pacientes que a gente tem que fazer o PPD. Pacientes com AIDS, né, soropositivos e com AIDS, é obrigatório fazer, porque eles correm mais risco de adquirir a tuberculose. Então, a gente faz o PPD, pacientes transplantados, pacientes em tratamento oncológico, pacientes em uso de drogas, imunossupressoras, que vão diminuir a imunidade, também é indicado, e os contatos intradomiciliares menores de 15 anos. Então, se eu tenho um paciente com tuberculose, forma pulmonar, bacilífera, ele está transmitindo a doença, todo contato intradomiciliar, quer dizer, que mora na mesma casa desse paciente, com menos de 15 anos eu realizo o PPD. Se ele der um forte reator, antigamente era maior ou igual a 15, no último manual já está maior ou igual a 10, eu tenho que iniciar com o medicamento, que é a isoniazida, durante 6 meses, profilaticamente. Inclusive, agora há pouco, né, no intervalo, você estava comentando de um aparelho, né, que está saindo agora, que faz o diagnóstico super rápido, né? Muito Conta rápido. para os nossos telespectadores, então, Lívia. É um aparelho que ele é um aparelho portátil, de fácil manuseio, e ele já está sendo usado no exterior e ele está chegando no Brasil. É um aparelho que em 2 horas ele dá o diagnóstico da tuberculose. Então você colhe o escarro ali no ambulatório mesmo do paciente, você coloca na máquina, a máquina analisa e em 2 horas ela fala se tem o bacilo e qual que é o perfil de sensibilidade da medicação. Um exame que a gente demora 3 meses para ter lá em Belo Horizonte. Em 2 horas ele resolve o problema. Então eu acho que no futuro, espero que breve, né, próximo, todo serviço que faça, né, todo ambulatório de tuberculose que adquira, possa contar, né, esse aparelho. E o tratamento? Vamos falar um pouquinho do tratamento, como que é feito o tratamento? Tá. O tratamento ele é ambulatorial, né? O paciente com tuberculose hoje em dia não é mais indicação de tratamento, de internação. De internação, né? Somente para casos graves, né? Ou para bacilos multidroga resistentes. A gente já teve casos aqui de pacientes que necessitaram de um tratamento mais prolongado porque eles já eram resistentes a todos os medicamentos que usualmente a gente dispõe. Então, mas é um tratamento que ele é feito, né, na maioria das vezes, de uma forma ambulatorial. Ou seja, o paciente pode ficar em casa mesmo, né? Pode ficar em casa, não precisa, né, se isolar do convívio familiar. Às vezes ele pode até, não precisa esperar esses 6 meses para voltar ao trabalho, dependendo das condições. E se ele negativar o escarro, a gente libera para o trabalho até antes, né? Então, e é um tratamento totalmente gratuito. Ele é feito ali no programa de tuberculose, que é situado ali no centro de especialidade do lado do SAMU, é ali que fica, então consultas, os exames e o tratamento é tudo feito por ali. Quer dizer, nem que você queira comprar a medicação, não tem, é só ali que é um medicamento controlado, né? Então, por exemplo, se algum paciente que estiver nos assistindo tiver alguma dúvida a respeito da tuberculose, pode ir lá conversar com vocês, que eles vão ser orientados a respeito. Isso, existe uma equipe, né? Então, uma médica, né? Que sou eu, a Fátima, que é a auxiliar de enfermagem, a técnica de enfermagem, que é uma pessoa altamente comprometida, que eu acho que a gente deve muito do nosso programa para ela. Que bom, parabéns, né, para a Fátima. Nossa, ela é uma pessoa muito empenhada. Ela vai na casa dos pacientes para ver se eles estão tomando a medicação toda semana. Que legal.
Então, e olha que hoje em dia é difícil isso, hein? É difícil, uma pessoa muito comprometida. E a Filó, né, a enfermeira Filomena, que é a também enfermeira já esteve aqui no programa, também né? muito comprometida, interessada, que cuida da parte da papelada, né, que dá atenção para os pacientes que vão lá. As duas realizam o PPD ali, então quando é necessário, os médicos mesmo da rede privada têm encaminhado para a realização do PPD ali. Então nós somos uma equipe, né? Que bom. E o trabalho da equipe é muito melhor, né? Com certeza. Antes de chamar o comercial, explica só. Um tempo atrás, a gente sabe que os pacientes, pelo menos aqui no Brasil, né, tinham tuberculose, eram internados. E principalmente em Campos do Jordão, tinha um sanatório, né? Isso. Por que Campos do Jordão, Lívia? Porque o bacilo, né, a bactéria, ele gosta de regiões aeradas. Então, ele fica até principalmente no lobo superior do pulmão, que é o local onde a gente mais recebe oxigênio no corpo. Então, antigamente, como não existia tratamento, não existia muito o que fazer, essas pessoas eram internadas em sanatórios que ficavam em locais de alta altitude e com ar rarefeito. Aí já facilitava, então, né, o tratamento. Então, era uma forma indireta de controlar, né, a doença. Mas era o que podia ser feito, né, na época. Lívia, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje falando um pouco a respeito de tuberculose. Lívia, quais os cuidados de uma família que tem um paciente com tuberculose em casa? Quais são os cuidados que essa família deve ter com esse paciente e com toda a família, né? Eu acho que essa pergunta é muito importante, né? Esse paciente que não transmite, cuidados, né, de transmissão nenhum. Agora, o paciente que tem a tuberculose pulmonar e que está bacilífero, a gente espera que dentro dos primeiros 15 dias de tratamento ele não esteja mais transmitindo, né, a doença. Então, a maioria dos pacientes caminha para isso. Tanto que a gente faz o escarro de controle, o escarro vem negativo, a gente já libera o paciente. Ou se ele estiver bem para voltar ao trabalho e para o convívio social, né? Como a transmissão é pelo ar, não é necessário separar copo, talher, né? Tem muita gente que... Isso é importante, né? Porque o pessoal tem muita dúvida a respeito disso, né? O talher, o copo, prato, né? Prato, isso não transmite. Então, a transmissão é estritamente aérea, né? Então, é o que eu falei, de deixar o ambiente arejado, ventilado, o sol batendo, né? E esse paciente fazer o tratamento corretamente, né? Que se correr tudo bem, dentro de 15 dias a chance de transmissão já diminuiu bastante. Tem alguma maneira de se fazer a prevenção da tuberculose? É achar o sintomático respiratório na comunidade, é achar aquele paciente que está tossindo, que está transmitindo a doença, né? Eu acho que assim, é o mais importante, a gente identificar o paciente que está na comunidade transmitindo. E claro, melhorar as condições, né, socioeconômicas da população, melhorar a alimentação, tratar o etilismo, é uma doença que é muito comum nos pacientes alcoólatras, né, porque diminui tudo que a resistência. Pode diminuir a resistência, né, inclusive HIV positivo. HIV, né? Gestação, né, mulher grávida fica imunossuprimida, né? Falar em mulher grávida, pode se tratar a mulher grávida? Pode. A gente usa o mesmo esquema, é o mesmo tratamento, né? Inclusive ela pode amamentar. Se ela estiver ainda transmitindo, a única recomendação é que ela amamente de máscara, mas pode tratar. Lívia, sim. E a vacinação, por exemplo, é a BCG? Ainda é feita? Resolve o problema? A BCG ainda é uma vacina, assim, que ela tem muitas limitações, vamos dizer assim. A coisa boa da BCG é que ela evita as formas graves da doença, porque essa doença ela pode dar no cérebro, né, ela pode dar disseminada, então a BCG ela pode dar essa proteção, vamos dizer, para as formas graves. Mas é uma vacina que é feita ao nascer e depois eu não recomendo que essa vacina seja repetida, né? Eu acho que com muito critério, talvez para profissional da área de saúde que tem o PPD não reator, mas analisando cada caso individualmente. Então toma-se essa vacina quando a criança nasce e depois não precisa de tomar reforço. só os cuidados necessários, Isso. né? Lívia, nós temos, né, toda semana algumas perguntas dos nossos telespectadores que nós recebemos por e-mail e nossa equipe faz uma triagem, né? Você pode respondê-las pra gente? Claro. Inclusive, quem estiver nos assistindo, quiser enviar alguma pergunta sobre qualquer assunto, pode mandar para drluciano@programasaudeendia.com.br. Teremos o maior prazer em tentar responder a pergunta de vocês. Lívia, nossa primeira pergunta aqui: quem fuma tem mais probabilidade de adquirir a tuberculose? Quem fuma tem mais probabilidade de adquirir qualquer doença pulmonar, né? Ocorre uma série de alterações
na musculatura, no movimento ciliar, que é responsável por retirar as impurezas do pulmão, né? Então, assim, predispõe muito às doenças pulmonares, inclusive a tuberculose. O cigarro, a gente sabe que também diminui a resistência da pessoa, né? A pessoa, na hora que fuma, inala milhares de substâncias nocivas, e tudo isso ajuda, né? Favorece. Né? Com certeza. Outra perguntinha aqui. Quanto tempo após o início do tratamento a pessoa com tuberculose deixa de transmitir a doença? A maioria das pessoas com 15 dias, né? Mas a gente vai repetindo o escarro mensalmente. Às vezes existem casos de pacientes que só vão deixar de transmitir para o segundo, terceiro mês, mas é raro. A maioria dos pacientes com 15 dias de tratamento a gente já libera do isolamento. Lívia, mais uma. A pessoa pode ter a bactéria da tuberculose e não ficar doente? Sim, que é a infecção, aquilo que a gente já tinha comentado antes. É a doença infecciosa mais comum da humanidade. Estima-se que mais de 2 bilhões de pessoas estejam infectadas pela tuberculose, a infecção. Né? E aí, desses bilhões, alguns milhões vão desenvolver a doença. Então, é uma doença extremamente comum, mas que depende da condição, da defesa de cada organismo para poder evoluir para a doença. Lívia, tem mais uma perguntinha, a última aqui, ó. Uma dieta rigorosa, isso é boa, possibilita o aparecimento da tuberculose? Claro, principalmente, né, essas pessoas que tomam medicamentos sem muito controle, não se alimentam. Quer dizer, isso faz com que o sistema imunológico, né, o sistema de defesa da pessoa, ele fique debilitado, e aí o bacilo, a bactéria, ela se aproveita, sai daquela forma latente e aí pode instalar a doença. Então, muito cuidado, né, com esses regimes malucos. Cuidado com as dietas, né, procurar orientação médica, né, fazer direitinho o trabalho, porque de repente vai só tomando remédio e deixando de comer, e deixar de comer não quer dizer que vai emagrecer, né? Tá aí debilitando o organismo só, né? Com certeza. Lívia, infelizmente, nós chegamos ao final do programa. Quero agradecer muito a tua presença. Tenho certeza que esclareceu muito para os nossos telespectadores e gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Eu agradeço aí a participação. Acho que é um tema muito importante. É uma doença tão antiga que até hoje, né, traz para a gente aí tantas repercussões. Exatamente. Então, eu acho que é prestar atenção, eu acho que é conhecer a doença, né, e estar atento aí para os sinais e sintomas e procurar ajuda médica. Lívia, mais uma vez, muito obrigado. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.